Muito boa noite a todos os colegas. Eu gostaria de gravar um áudio muito simples e muito ligeiro hoje para dizer o seguinte: o Sport hoje amargou uma derrota frustrantíssima. Frustrantíssima, assim mesmo, no superlativo. E por que eu digo frustrantíssima? Eu digo frustrantíssima pelo seguinte: porque no último jogo, não sei se o último ou penúltimo, o Sport já havia amargado um empate igualmente frustrante. Talvez um pouco menos que esse de agora. Porque o Sport estava muito mais confiante, até porque vinha de uma vitória contra o Grêmio. O Sport estava jogando bem, né? Com o estádio lotado. Tudo bem que contra o Santos também estava lotado, talvez até mais. Até porque havia a presença de Neymar em campo, né, o que atraiu muitos torcedores. Só que hoje o Sport vinha de vitória, estava com um time com muito mais confiança. A torcida estava muito mais confiante de que fosse acontecer o início de uma arrancada, né, para a saída da zona de rebaixamento e da lanterna, né, que o Sport está na lanterna do campeonato. Só que o que mais se temia aconteceu, né? O Sport ganhando de 2-0, o São Paulo fez um gol no segundo tempo. E depois, no final do segundo tempo, fez outro gol. E o empate, né? E por pouco o São Paulo não ganha, viu? É preciso se mencionar isso. Por pouco o São Paulo não ganha o jogo. O São Paulo, obviamente, tem um time muito melhor que o Sport. Uma equipe muito mais hábil do que a do Sport. Uma equipe com muito mais entrosamento do que a do Sport. Jogadores igualmente muito mais habilidosos e técnicos do que o Sport. Eu não vi o jogo todo. Eu não sei, mas eu senti falta de um jogador em especial. Do nome, né, desse jogador, que eu não sei se ele foi relacionado, se ele jogou, que foi o jogador Luciano, do São Paulo. Esse jogador, eu sou torcedor do Sport. Mas gosto também, tanto do Santa Cruz como do Náutico, né? Gosto principalmente do Santa Cruz, porque é um time que possui uma relação muito forte com a população, né? A população mais pobre, a população trabalhadora, a classe trabalhadora daqui de Pernambuco, daqui do Recife principalmente, mas no geral todo o estado, né? E o que acontece é o seguinte: apesar de ser torcedor do Sport, eu queria muito ver, né, o desempenho desse jogador, Luciano. Não que ele fizesse gol, né, obviamente, mas queria vê-lo em campo, queria vê-lo jogando contra o Sport. Assim como também queria ver Neymar, né, jogando contra o Sport. Não que eu quisesse que Neymar fizesse gol. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas, em resumo, né, parece que Luciano não jogou. E o que acontece é que o Sport logrou esse fatídico empate com São Paulo, né, o que para o São Paulo foi quase que... No final acabou sendo que quase que uma vitória para o São Paulo, né? Não que o empate seja uma vitória para o São Paulo, mas para o São Paulo, do modo como ocorreu o empate, para o São Paulo foi como se fosse uma vitória. Porque o time estava perdendo 2-0 e conseguiu, né, o empate e quase que o gol da virada contra o Sport. Mas o que eu quero dizer, em resumo de tudo que eu já falei, né, estendendo, é o seguinte: o Sport fez um plano, né, de contratação de inúmeros jogadores que não deram resultado nenhum. Assim como outras equipes do Campeonato Brasileiro, o Sport contratou inúmeros jogadores da Europa. Uma coisa totalmente inusitada isso, que de uns anos para cá vem ocorrendo, que é a vinda de jogadores da Europa. Isso nunca tinha acontecido antes. Lógico que já houve jogadores da Europa no passado que jogaram no Brasil, mas pouquíssimos. Acho que talvez um jogador de Portugal, aqui ali, alguma coisa assim, mas muito raro isso. Muitíssimo raro. Um jogador da Europa vir jogar aqui no Brasil. Só que agora
Isso virou moda. E todos os clubes, até se eu não me engano, parece que um jogador chamado Braithwaite, sei lá, que parece que joga no Grêmio, não sei qual. O cara veio da Suécia, ou Dinamarca, não lembro bem. Braithwaite, uma coisa assim. Então o que quer dizer? Os clubes estão tão alucinados mergulhados nessa onda, né, de esse mercantilismo futebolístico, né, tão entregues ao mercado financeiro que eles simplesmente ignoram por completo o desenvolvimento do jogador brasileiro, né? Os adolescentes, né, que estão nas escolinhas, eles ignoram por completo. Por quê? Porque eles adotaram a ideologia neoliberal em sua totalidade. Antigamente ainda existia o presidente do clube, né? Hoje em dia nem existe mais isso. Agora são as SAFs, né? São acionistas e pronto. E essa lógica, né, inclusive aumentaram o número recentemente, há um ano, 2 anos atrás, aumentaram o número permitido para jogadores estrangeiros nas equipes, exatamente para que houvesse essa modificação e essa contratação massiva de jogadores estrangeiros. Só que esses jogadores estrangeiros não resultaram em absolutamente nada. Principalmente para algumas equipes que já eram fortes, que já vinham, né, obtendo vitórias, ganhando títulos, como Palmeiras, Flamengo. Essas equipes se mantiveram, né? Mas equipes como o Sport e entre outras, principalmente o Sport, né, que é o time sobre o qual eu estou falando agora, né, que é o meu time. O Sport foi um fracasso. O Sport, nos anos 90, teve uma equipe de elite que foi com jogadores consagradíssimos, né, na história do clube, que foi Leonardo, Leomar, havia um jogador também, Russo, lateral, Albérico, goleiro, Lima, havia um jogador chamado Lima. Eu vi esses jogadores jogarem. Era isso mesmo, era Russo. Existia um jogador também chamado... Não, esse veio depois. Esse veio bem depois. Mas esses jogadores... Leonardo, o Leomar, Russo, Lima, Albérico... Enfim, havia vários outros, né? Mas esses são os que eu me lembro mais de cabeça, né? Havia Bosco também. Enfim, que era goleiro. Enfim... o Sport teve... Eu via esses jogadores. Eu assisti quando eu era criança, adolescente. Eu assistia a jogos do Sport. Eu assistia aos jogos e eu gostava muito. Eram jogadores muito bons e o Sport disputava quase que de igual para igual. O Sport disputava de igual para igual com os clubes do Rio e São Paulo, que sempre foram os clubes de ponta do país, né? E foram as épocas de melhor sorte do Sport na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E todos os jogadores... Não é que eles fossem simplesmente brasileiros, não. Nacionais, no caso. Não é que eles fossem simplesmente nacionais. Eles eram jogadores de origem extremamente pobre. Por exemplo, assim, um jogador vinha lá do sertão, o outro vinha de um interior de não sei onde. Então, assim, eram jogadores muito humildes, de origem humilde, de carreira consolidada no próprio país, né? Que tinham jogado, lógico que um outro talvez tivesse jogado na Europa, ou sei lá, na Ásia, ou sei lá, no Japão, não sei. Mas a maioria desses jogadores eram jogadores de uma carreira muito simples, que tinham nascido no país, né? E que tinham muita vontade de jogar. Já hoje é o completo oposto. O Sport, os clubes do Brasil, né, estão contratando, ignorando por completo os jogadores do país, ignorando os jogadores que têm vontade, que têm esse sonho, que têm um sonho de uma oportunidade, que tudo que ele mais quer é receber uma oportunidade. Os clubes de futebol do Brasil estão ignorando por completo esses jogadores que têm uma vontade, têm o sonho de serem jogadores de futebol, né? E os clubes estão contratando jogadores lá na Europa. E o resultado é esse aí. Os ingressos
caríssimos, como eu já disse em outro vídeo, né? E volto a dizer, os ingressos caríssimos, e o resultado é esse aí. É o fracasso, é a falta de identificação dos jogadores. Inclusive um jogador que saiu, que veio contratado de Portugal, parece que foi o Paciência, uma coisa assim. O jogador Paciência foi anunciado aí que ele saiu do Sport e já entrou com Gonçalo Paciência. Então o que quer dizer? Esse jogador, ele saiu do Sport e já entrou com um processo judicial contra o Sport, cobrando valores aí, não sei quais, hein? Entendeu? Então assim, jogou pouquíssimo, deu pouquíssimo resultado, mas já entrou com um processo judicial contra o clube. Então o que quer dizer? Resumo da história. O Sport vem trilhando um caminho totalmente errático. E assim, é possível que o Sport escape do rebaixamento? É possível, isso aí tudo é possível, né? Tudo é possível, mas tudo leva a crer que o Sport simplesmente não vai escapar do rebaixamento, né? Pode ser que o Sport consiga escapar, pode ser, mas eu acho muito difícil. Mas assim, ainda assim eu continuo torcendo, né, para que o clube escape dessa situação, melhore essa situação e consiga aí, né, de repente escapar do rebaixamento. Mas eu, pessoalmente, eu acho muito difícil, inclusive com esses jogadores que estão aí, que não possuem identificação com a torcida, não possuem identificação com o clube, né? Existem muitos jogadores que não possuem a menor vontade de estar ali. São jogadores, às vezes, que estão ali como um trampolim, né? Que gostariam de estar em outro clube, ou que estão ali pensando já em um outro contrato com um outro clube, né? É o que se chama de passagem, né? É um clube de passagem. Você vai para aquele clube, mas não é aquele clube que você gostaria. Você gostaria de estar em outro clube. E o Sport passou muito a ser isso, né? Ser uma espécie de clube de trampolim para jogadores que aí muitos vêm, fracassam e não conseguem aquilo que gostariam. Mas outros vêm e conseguem, né? Por exemplo, assim, aquele jogador André mesmo, ele veio, jogou alguns jogos, ele teve um bom desempenho. O Sport foi quem recuperou ele, que ele vinha sendo dispensado dos clubes pelos quais ele passava, né? Vinha sendo dispensado, vinha sendo ridicularizado, né, pelas torcidas, tudinho, pelo problema que ele tinha com bebida. O Sport veio, contratou ele veio para cá, jogou bem alguns jogos, né? Mas aí na Copa do Brasil, uma Copa do Brasil, o Sport tinha um jogo importantíssimo, ele pegou, quis nem saber. Simplesmente não apareceu no clube, parou de treinar e ele forçou a saída do clube. Então o que quer dizer? Isso é um papel safado, que não se faz. Entendeu? Isso é uma falta de caráter, porque se você é jogador, você está contratado, você tem que dar uma satisfação à torcida. Você tem que ter respeito pelos torcedores. Você tem que deixar tudo às claras. Olhe, meus torcedores que me apoiam, porque ele recebeu o apoio da torcida. O que ele tinha que dizer? Tinha que expor aos torcedores o que é que ele queria. Olhe, eu joguei tal jogo, só que minha vontade hoje é de sair do clube. Ele tinha que expor o que ele pensava. Mas o que ele fez não foi isso. O que ele fez foi simplesmente uma forçação de barra, de não ir treinar nem jogar, né? E forçar o clube a rescindir o contrato dele. Porque o clube não vai ficar pagando um jogador caríssimo, né, sem ele jogar. Ele simplesmente sumiu e forçou a rescisão, né, o fim do contrato. Então o que quer dizer? Esse expediente é um expediente sorrateiro, um expediente desonesto, extremamente desonesto. O Sport podia vencer esse jogo, podia obter uma vitória nessa época aí de Copa do Brasil, né? E foi eliminado exatamente no jogo aí que ele faltou e tal. Então assim, não que ele tenha tido culpa, né, pelo jogo, mas quem sabe poderia ter sido diferente, né, se ele tivesse comparecido e demonstrado vontade de jogar. Só que assim, o Sport vem tendo esse tipo de jogador há muito tempo. E assim, nos anos 90 era muito diferente, porque os jogadores que vinham eram jogadores muito mais humildes, né, simples, que tinham vontade de jogar, de desempenhar o seu futebol, para só então ir para um clube maior, né, de ponta, né, Flamengo, Corinthians, enfim, né, outros clubes do país. Só que não é isso que há muito tempo já, não é isso de agora. Há muito tempo as diretorias, né, sucessivas diretorias do Sport
que não vem fazendo, né? Enfim, eu quis gravar simplesmente esse áudio, né, para registrar aqui sobre o resultado fatídico do Sport, o desempenho e essa contratação massiva de jogadores estrangeiros aqui por parte de clubes do Brasil. Um abraço a todos os ouvintes, a todos os colegas e tudo de bom.